Neste episódio, vamos falar sobre a morte, não como um fim, mas como uma passagem. Vamos olhar para o que acontece quando o corpo silencia e a consciência continua, sem medo, sem dogmas, apenas compreensão. A morte. Desde que o primeiro ser humano viu o corpo de outro ser humano, alguém amado, deixar de se mover, inerte, caído, essa pergunta ecoa. Mas o que acontece depois? Para alguns, a morte é o fim absoluto. Para outros, é o início de um julgamento. Para o xamã, é transição de estado. Assim como a água muda de forma, ora gelo, ora líquido, ora vapor, a consciência também muda. O corpo físico é apenas uma veste, e como toda veste, um dia se desgasta. Quando o corpo já não sustenta a vida, o espírito começa a se desprender. Não é um rompimento brusco, é um afrouxar de laços. Algumas tradições dizem que nos instantes finais a consciência revisita a própria história, não como punição, mas como compreensão. E então o espírito retorna ao plano espiritual, ao campo de onde sempre fez parte. Em alguns casos, o rompimento é brusco, é um acidente, é uma surpresa, é algo inesperado. Nessas situações, encontramos espíritos perdidos, errantes pelo mundo, que sequer sabem que não estão mais no plano físico. Eles ainda não compreenderam que sua vida terrena acabou. E ali ainda estão tentando se apegar à rotina diária que viviam. Mas normalmente, quando o espírito parte, ele volta ao plano espiritual e lá reencontra afinidades, encontra seus guardiões, as consciências que vibram na mesma frequência dele. Falamos disso em nosso episódio Resgate Sua Verdade Pessoal. E aqui surge uma dúvida antiga. Céu e inferno existem? Se por céu entendemos um estado de harmonia, sim, existe. Se por inferno entendemos um estado de conflito, de amargura, também existe. Mas ambos são estados de consciência do espírito. Não são lugares geográficos, não são castigos ou prêmios impostos por algum tribunal de deuses. Não há um trono distante decidindo os destinos eternos. O que existe é a própria consciência reconhecendo a si mesma. Cada espírito habita a frequência que cultivou, não por punição, mas por afinidade. Assim como uma semente floresce no solo que corresponde à sua natureza. Quem viveu cultivando ódio, apego doentio, crueldade, não precisa ser condenado. Ele mesmo experimenta
a densidade que construiu. E quem viveu buscando verdade, compaixão, alinhamento, experimenta leveza. Os animais. Sim. Eu acredito que os espíritos dos animais também pertencem ao grande espírito, também continuam a grande jornada. A diferença é que muitos animais vivem com menos fragmentação mental, transitam com mais simplicidade e ouso dizer, vejo que muitos animais são mais evoluídos que muitos seres humanos. Então, após a morte, o espírito começa a se desprender das características daquela vida humana. Seu nome, profissão, status, até mesmo do seu gênero. Tudo isso pertence ao corpo. O espírito é mais vasto. Esse espírito pode ter sido um humano, pode ter sido um animal, pode ter se manifestado aqui no planeta Terra, pode ter se manifestado em algum outro planeta, em algum outro mundo, sob alguma outra estrela de outra cor. Mas todos os espíritos vão se unir no plano espiritual ao grande Criador, pois dele todos vieram. E alguns espíritos escolhem retornar. Não estou falando em reencarnar, estou falando em nos visitar na forma de espíritos. Não por obrigação, mas por experiência. Talvez por terem saudade de algum amigo, algum familiar, quererem ver um filho, um neto, um bisneto crescer. Eles querem acompanhar o desenvolvimento desse parente, desse amigo. E isso também pode ser um animal. E talvez apenas por experiência, porque aqui no plano físico a vida é intensa, aqui se aprende rápido, porque aqui a gente ama com o corpo, aqui a gente sofre com o corpo, se cresce com o corpo. Muitos desejam voltar a ter um corpo, voltar a sentir. Enfim, se você sente medo da morte, é compreensível. Mas você saiba que isso não é medo do fim, é medo do desconhecido, medo de perder o controle. Mas, afinal, todas as noites você pratica morrer um pouquinho. Quando dorme profundamente, o seu corpo permanece deitado na cama, mas sua consciência viaja. Você já sabe fazer isso. E a morte não é o oposto da vida, ela é parte do movimento. Assim como o pôr do sol não é o oposto do amanhecer. Lembre, nada se perde, tudo se transforma. Eu acho que a grande pergunta não é o que acontece depois da morte. A grande e importante pergunta é: você está vivendo consciente de que você é mais do que apenas um corpo? Enfim, para encerrar,
eu preciso dizer que a morte não é o fim da estrada, é apenas uma curva que o seu corpo não consegue fazer.